Seja bendito o nome do Senhor, irmãos. Amém. Que a paz de Deus possa ser sempre o árbitro dos nossos corações. Podem sentar. Deus seja louvado. Como dizia o presbítero Elísio, um climazinho frio, né? O nordestino, caiu um pouquinho a temperatura, a gente fica tudo assim, né? Tudo encolhido. Mas a alegria é que o Espírito Santo aquece o nosso coração. Somos aquecidos pela presença de Deus. E que bom, mesmo com a ausência de muita gente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com as chuvas, mas pela manhã sentimos a falta, agora também à noite, mas estamos aqui. E a razão principal de estarmos aqui é que Cristo, Ele habita no meio do seu povo. Ele está aqui para receber os nossos louvores. Ele fala conosco através da palavra. Que bom poder estar diante da Escritura, que é poderosa, que é transformadora, que move o coração da gente, que inclina o coração da gente. E como é bom poder estar submisso à palavra de Deus. Eu dizia a minha turma de batismo pela manhã, que uma das marcas de uma igreja verdadeira é uma igreja que expõe a palavra com fidelidade. É uma das marcas de uma igreja comprometida com o Evangelho. É uma igreja que expõe, que prega sem artifícios, sem subterfúgios, mas expondo a palavra, apontando a Escritura, porque ela, por si só, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos socorre em tempo oportuno. E creio eu que nesta noite haverá de nos socorrer através da ministração, da palavra exposta, e a minha oração é que esta palavra encontre corações aqui receptivos à palavra. Por isso nós devemos orar sempre. Deus, ilumina os nossos pensamentos, ilumina, Senhor Deus, para que venhamos a compreender o que o Senhor requer de cada um de nós. Seja bendito o nome do Senhor. Querido irmão, abra a sua Bíblia no livro do 1 Reis, 1 Reis, capítulo 17. Eu estarei lendo o versículo 1 ao versículo 7. A igreja estará acompanhando a leitura, mas antes, vamos orar. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração, dependentes, único e exclusivamente do Senhor, para o discernimento daquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome, pelo momento que tivemos aqui de adoração ao Teu nome, Senhor. E agora iremos ouvir a Tua voz, através da santa palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Fala, Senhor. Fala a cada coração. Ministra as nossas vidas segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, acompanhe a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Nos diz a palavra: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que Deus aplique a leitura desta palavra, dessa porção
a cada coração aqui em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, continua com a sua Bíblia aberta, é o texto que nós temos como base para tratar sobre um tema que pontuo como extremamente importante para a gente. Nós somos treinados pelo Senhor. Nós sabemos, há uma doutrina muito cara para todos nós, que é justamente a doutrina da soberania de Deus. Em simples palavras, quando nós pensamos na soberania de Deus, nós pensamos de maneira muito clara que Deus que tem um controle, Ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos diante de um texto em que revela-nos esta relação de soberania e de obediência de um servo seu. Há uma relação extremamente íntima, irmãos, daquilo que nós entendemos como vontade de Deus e obediência humana. Não há incompatibilidade, a soberania de Deus jamais será maculada. Quando nós entendermos ou entendemos que existem algumas responsabilidades que sobrecaem sobre os nossos ombros, como filhos, como discípulos, como seguidores de Cristo, como servos do Senhor Altíssimo. E aqui estamos diante de mais um relato, mais uma narrativa que nos apresenta uma relação extremamente íntima do Senhor para com o seu servo. Eu disse certa vez aqui na igreja que o que me chama a atenção na Escritura é que qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que se aproxime da Bíblia, esta pessoa perceberá que este livro não é um livro apenas teórico sobre Deus. É muito mais do que isso, irmãos. Desde o primeiro capítulo, vemos que é uma obra que fala a respeito do Criador, do Senhor soberano sobre todas as coisas e de sua relação com a sua criação. Um Deus que se relaciona, um Deus que se aproxima, um Deus que ama e amou seu povo e continua a amar em todos os momentos e em todas as situações. Verdade é, irmãos, que a grande quebra do pacto da obra e o pacto criacional é visto nas primeiras páginas do livro da origem, do livro de Gênesis. Adão peca, Eva pecou, e Deus se aproxima, e Deus ama, e Deus cuida, e Deus traz a provisão, e Deus se relaciona, e Deus vai à procura do pecador. Sempre foi assim, e nós percebemos, irmãos, e aprendemos, queridos irmãos, muito mais sobre Deus quando nós olhamos as experiências aqui desses homens e dessas mulheres, falhos, pecadores, como eu e você. Somos pecadores, irmãos, e o que mais me impressiona é que um Deus que está no superlativo na Escritura, santo, 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 Ele se aproxima, Ele fala, Ele deseja se relacionar conosco. Isso me impressiona demais, irmãos, porque a rigor, todos nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, nós erramos com Deus. Nós falhamos, nós pecamos, mas a rigor também, Ele se aproxima, Ele trata, Ele trabalha, Ele encoraja, Ele disciplina, Ele ama, Ele castiga por amor, Ele orienta o seu povo, Ele treina tudo segundo a sua poderosa e maravilhosa vontade. Os personagens bíblicos revelam esta dinâmica, irmãos, estabelecida pelo nosso Deus. Um Deus que ama, que treina, que corrige, que mostra. Nós erramos, Ele soergue o pecador. Nós falhamos, Ele derrama misericórdia. Pelo contrário, nós entendemos, quando estudamos a palavra de Deus, que Ele jamais retém a sua misericórdia. Diz a palavra que as misericórdias do Senhor Deus se renovam a cada manhã. Veja que bênção, irmãos. Ele renovou a sua misericórdia no início do dia deste domingo. Seja bendito o nome do Senhor. O que é que você fez por isso, irmão? Nada. Eu também não, eu estava dormindo. Quem teve insônia não dormiu. Quem sabe ficou a madrugada toda orando. Graças a Deus. Mas Ele renovou. O sol nasceu, Ele renovou misericórdia. Diz a palavra que enquanto nós dormimos, Deus trabalha, Deus está agindo, Deus não dormita, Deus não dorme,
Deus não cansa, pelo contrário, aqueles que esperam nele têm suas forças renovadas, aleluia. Nós temos aqui um personagem, irmãos, nesse texto, que é Elias, profeta Elias. Sua história é belíssima, que profeta, que homem de Deus. Um homem que viveu segundo a vontade do Senhor Deus. E é interessante que você vai entender. Eu quero estudar mais sobre o profeta Elias. Você estuda desde 1 Reis capítulo 17, que é o texto inaugural que começa a apresentar Elias no cenário da história bíblica. 1 Reis capítulo 17, e você vai até 2 Reis capítulo 2, versículo 7, quando naquele fato diferente, impactante, em que Elias, ele é levado por um carro de fogo, com cavalos de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não passou pela morte ainda, irmãos. Há quem defenda teologicamente, escatologicamente, que Elias é uma das duas testemunhas apontadas no livro de Apocalipse. Ele virá à terra e passará pela morte. Eu não vou entrar nessa nuance aqui não, nesse detalhe. Isso é um outro tema, mas Elias tem uma experiência extraordinária. Ele é levado pelo Senhor Deus, a sua presença. Nós estamos diante de um profeta extraordinário, irmãos. De um homem que foi usado tremendamente por Deus. Há um escritor, eu até indico para vocês a leitura deste livro. Quem nunca estudou a biografia de Elias, escrita e narrada por Charles Swindoll, é um livro fantástico, fantástico, quero indicar a vocês, leiam. Vocês sabem que Charles Swindoll, ele tem uma coleção de livros, né? Davi, Esther, Elias, José, esqueci dos outros agora, mas é uma coleção belíssima. Leiam, irmãos, fantástico. Ele vai contar detalhes da vida deste homem. E aí ele vai dizer em um dos seus livros, narrando essas biografias, que a história menciona poucos relatos de personagens que se destacaram em um momento histórico por reunirem duas virtudes aparentemente paradoxais, aparentemente contraditórias, e ele aponta Elias como um desses personagens, dizendo: Elias foi uma figura como herói, mas ele jamais abriu mão da sua humildade. Herói humilde. A rigor, normalmente, habitualmente, aquele que é herói cresce muito, né? Fica vaidoso. Elias não. Ele foi herói, ele foi levantado por Deus, ele foi instrumento de Deus, mas ele manteve a sua humildade. Elias era uma pessoa extremamente simples, provindo de uma pequena cidade, quase que desconhecida. Ele integra este seleto grupo de pessoas que foram levantadas por Deus, como boca de Deus, mas que preservaram a humildade, eram dependentes de Deus, eram servos do Altíssimo. Mas, irmãos, antes de olharmos para esses versículos, deixa eu te explicar algumas coisas importantes, a guisa de introdução, ainda neste pano de fundo. Por quê? Porque nós estamos diante da inauguração do profeta Elias. Ele começa a sua vida e a sua carreira, melhor dizendo, como profeta aqui, nesse contexto, a partir deste capítulo 17, que traz o relato deste homem chamado Elias. Por quê, irmãos? Elias é levantado por Deus com essa profecia. Nós precisamos entender aqui um pouquinho o contexto. O contexto em que o profeta estava inserido. Por que ele foi levantado por Deus? Deixa eu explicar em rápidas palavras para vocês, irmãos. Por uns bons 100 anos, e note bem, por 100 anos, os israelitas tinham vivido sob o reinado de apenas 3 reis: Saul, Davi e por último Salomão. Esta é a história desse período aqui de 100 anos. E vejam, estes 3 governantes de Israel foram homens grandes e famosos em muitos aspectos, embora nenhum deles tenha escapado do pecado, do fracasso, das falhas, de tropeçar. E por causa disso, no final da vida de Salomão, uma guerra civil teve início num reino, e conforme a batalha crescia em intensidade, a nação ia se dividindo, e nós conhecemos essa divisão, é muito clara nas escrituras, dividido no reino norte, mais comumente chamado de povo, o chamado de Israel, povo de Israel, e o reino do sul, referindo-se ao povo de Judá.
E esta divisão, irmãos, permaneceu até que ambos os reinos caíssem diante de invasores estrangeiros e os judeus fossem levados ao cativeiro. Do início da divisão, irmãos, note bem, até o cativeiro de Israel, aí vem um período de 200 anos, o reino do norte, que é chamado Israel, teve 19 reis e todos eles foram ímpios, para surpresa de muita gente. Todos eles não tinham compromisso com Deus. 19 líderes, uma sucessão de reinado, e diz a Escritura, em um momento da Escritura, nós iremos encontrar a seguinte expressão: eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Você fica imaginando, 19 reis que estavam caminhando com seus corações comprometidos com aquilo que era iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando nós confiamos no Senhor, a esperança sempre em nome do Senhor Deus, porque Deus levanta homens como Elias para trazer uma palavra de esperança. A palavra de Deus continua aberta neste mundo que jaz do maligno. A palavra do Senhor jamais deixará de cumprir os seus desígnios. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. No Reino Norte era essa sucessão de reinos terríveis. Por sua vez, nós temos o Reino Sul. O Reino Sul esteve sob a liderança de 17 governantes durante um período de 300 anos. 8 desses reis, eles fizeram o que era reto perante o Senhor. Vamos pensar comigo, irmãos, durante esse período dos reinos do norte e do sul, por causa da impiedade dos vários reis e da apostasia do povo hebreu, o que é que Deus faz? Deus não desiste. Lembram do que eu falei aqui de forma introdutória, aqui no início da palavra? Mesmo esses reis apostatando, negando a Deus, Deus sempre enviou historicamente profetas. Esses profetas eram levantados por Deus, eles se apresentavam diante desses governadores com a palavra, às vezes de denúncia, às vezes de esperança, às vezes trazendo a própria liderança e chamando-as ao arrependimento. Sempre Deus levantou profetas, sempre Deus falou, sempre Deus se levantou. Deus jamais se silenciou diante do caos. Deus sempre tem uma palavra de esperança. Eu quero dizer nesta noite, mesmo e apesar das circunstâncias adversas, Deus continuará falando em nome do Senhor. Quem sabe tem gente aqui que entrou hoje à noite aqui no templo dizendo: eu não acredito mais. Estou falando do Reino Norte, 200 anos de reinados terríveis, de reis ímpios. Eu estou falando de 300 anos do Reino Sul, de reinados que foram aprovados por Deus, mas de reis que foram desaprovados por Deus. Por que eu estou lhe dizendo isso hoje à noite? Porque é nesse contexto, irmãos, de desobediência, de coração petrificado por causa da impiedade, do pecado, que se levanta este homem chamado Elias. Se você estudar o nome Elias, Elias significa: meu Deus é Jeová. Olha que importância do nome de Elias. Alguém pode dizer: mas para que saber que o nome de Elias é meu Deus é Jeová? Porque historicamente, na cultura judaica, irmãos, há um significado muito grande para os nomes importantes. Lembram de Jacó? Não mais chamarás Jacó. Jacó significava o quê? Enganador, mentiroso. E agora Israel, príncipe. Irmãos, Deus é aquele que muda circunstâncias. E Deus levanta esse profeta como boca de Deus. Esse homem para falar, esse homem para denunciar, esse homem como profeta para procurar o rei Acabe. Olha o desafio desse profeta. E olha a mensagem deste profeta, irmãos. Voltemos para o texto agora. Nós estamos diante de um contexto. Nós temos agora um pano de fundo. Nós sabemos porque Deus levantou o profeta Elias. Ele o levantou porque este rei Acabe tinha um coração distante de Deus. E Deus se levanta, e Deus traz juízo, e Deus traz palavra, e Deus não se cala, e Deus procura, e Deus quer corrigir, e Deus não desiste. Quero lhe dizer hoje à noite, eu não sei como estar
a sua vida. Mas se você está aqui hoje à noite, é porque Deus não desistiu de você, aleluia. E sabe quando Ele vai desistir de você? Nunca. Certamente, convicção, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Todos os dias. De forma ininterrupta, todos os dias. O que é que Deus faz? Deus, ele é misericordioso. O que é que Deus faz? Deus levanta Elias. Elias, ele é inserido em cena aqui na história, a partir do versículo 1. Conhecemos a história desse homem de Deus. Volta os olhos comigo, querido, para o versículo 1. Acompanhe comigo. Então Elias aparece em cena. Quem levanta Elias? O próprio Deus. O tesbita dos moradores de Gileade disse ao rei Acabe. Olha que palavra ousada, irmãos. Olha que ousadia desse homem. Olha o que ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, esse povo tem rei, nosso rei é Deus, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja que ousadia, irmãos. Eu não sei se vocês já estudaram como é que funcionava a relação dos súditos ao rei nesse contexto aqui. Não é nenhuma revelação nova, né, irmão? Segura aí. Tudo está aqui na palavra. Olha aqui para mim. Concentre-se aqui em mim. Elias tinha que passar por uma maratona até se apresentar diante da sala do rei. E, irmãos, eram processos. Ele passava por um processo até se apresentar. E o rei disse: agora sim, eu quero atender o profeta. Manda ele entrar. O profeta entra. E o profeta se aproxima ao rei e diz assim: olha, rei, tão certo como vive o Senhor, quero lhe dizer que vai haver fome por anos aqui na terra. Eu estou falando de uma profecia, irmãos, que ia de encontro àquilo que era estabilidade para o reino. Comida, fartura. E o rei recebe aquela profecia. É como se Elias estivesse dizendo aquele rei, dizendo: olha, vamos deixar aqui uma coisa bem clara para você, Acabe, rei Acabe. Você não é o homem mais poderoso do país. Esta posição está reservada ao Deus dos céus, ao Jeová, aquele que é soberano, aquele que é governador de todas as coisas. Você não é capaz de parar a chuva de jeito nenhum, mas Ele pode. E eu estou aqui em nome do Senhor para lhe dizer: não vai chover por anos. Quem está lhe dizendo isso é o Senhor. Que ousadia, irmãos. Mas presta atenção, quem é levantado por Deus não tem medo, porque aquele que levanta um profeta é aquele que sustenta pelo poder da sua palavra. Você crê nisso? Eu creio. Tem muita gente que é levantada no meio da família com palavras duras, né, irmãos? É o marido que chama a família e diz assim: olha, está errado isso, palavra de Deus. É a esposa que diz para o marido: você está errado, palavra de Deus, obedeça. É o filho que diz para o pai: pai, eu quero ir para a igreja, mas o senhor não me leva. Mãe, palavra de Deus. É o pastor e o líder que se levanta e denuncia o pecado. Palavra de Deus. Me faz lembrar o que João disse às igrejas na Ásia Menor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vivemos dias difíceis, irmãos. Dias de petrificação do coração. Dias em que, eu dizia na minha sala também pela manhã, em que as pessoas procuram igrejas que tragam palavras que possam levantar o ego. As pessoas precisam sair leves do templo. Nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus vem de encontro a esse reinado ímpio, distante, não comprometido pelo Senhor. E aí, irmãos, vejam bem, o que Deus vai dizer, dito isso ao rei, o que Deus vai dizer ao profeta? Acompanha comigo, a palavra ela é extremamente didática e autoexplicativa. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, verso 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, Elias, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Note bem, queridos,
Ao lermos essas palavras, e nós começamos a imaginar aqui o contexto, eu gosto de ler a palavra assim, nós começamos a discernir aqui a natureza surpreendente do plano de Deus. Permitam-me, eu queria citar mais uma vez Charles Swindoll. Ele vai dizer o seguinte, que nesse contexto aqui, nesse momento, aparentemente, o acerto mais lógico seria manter Elias na presença do rei Acabe. Era o mais lógico, já que não vai chover, já que não vai ter mais provisão, já que não vai ter mais alimento, seca era sinônimo de crise na alimentação, irmãos, na agricultura. Era o mais lógico, era manter Elias sob o reinado de Acabe. Mas vejam bem, o que Deus faz? Os planos de Deus são diferentes. A lógica de Deus, permitam-me, não tem lógica. Eu tenho ouvido testemunhos práticos sobre isso, de pessoas que falam assim, olha, pastor, eu deixei aquele meu emprego, um bom salário, uma boa provisão, mas Deus me trouxe tranquilidade, eu vou deixar. Aparentemente é loucura, mas eu sei que Deus está me direcionando. Às vezes, irmãos, a vontade de Deus não é compreendida pela lógica humana, mas presta atenção, o Deus que chama é o Deus que sustenta. Glória a Deus por isso. Às vezes não tem lógica nenhuma. Qual era a lógica, irmãos? Humana. Mantém Elias ali no reinado de Acabe, porque vai acabar a comida. Mas mesmo assim, enquanto ele estiver sob o jugo, sob a orientação desse rei ímpio, ele vai estar comendo, ele vai estar sendo provido diante das suas necessidades. Mas presta atenção, irmãos, Deus queria tratar o coração do profeta Elias. O que é que Deus diz? Retira-te, sai daí, esconda-se. Todas as vezes que eu estudo na Bíblia as experiências dos homens que foram escondidos pelo Senhor, o Senhor Deus tinha dois propósitos: proteger e treinar. Dois propósitos: proteger e treinar, para que eles pudessem viver da provisão, do controle do Senhor Deus, da graça do Senhor Deus. Eu posso lembrar de tantos homens que foram protegidos no deserto, foram cuidados, mas sobretudo foram treinados. E aqui, irmãos, eu queria lhe levar a compreender duas verdades que o texto reclama de todos nós. E eu queria destacar para a gente aqui nesta noite. Eu quero destacar duas verdades. Dito isso, que foi Deus que mandou Elias se retirar. Dito isso, que foi Deus que disse, olha, vai para longe desse reinado, vai para o deserto de Querite, vai para a torrente de Querite. Há uma ordem estabelecida. E eu aprendo aqui duas verdades nesse processo de treinamento na vida do profeta Elias. A primeira verdade, irmãos, é que a obediência ao Senhor precede o nosso serviço ao próximo. Eu vou repetir, a obediência ao Senhor precede o nosso serviço ao próximo. Olhem comigo, irmãos, por gentileza, o que está escrito no versículo 5. Olha o verso 5 que diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha aqui para mim, querido, eu aprendo com Elias que eu preciso primeiro obedecer, antes de dizer a Deus, Deus, eis-me aqui. Tem muita gente querendo fazer o serviço, sem querer obedecer ao Senhor antes. Tem muita gente querendo se envolver com o serviço do reino, ser bênção na vida do próximo, mas não se submete à vontade do Senhor Deus. Lembrem-se, logicamente, ir à torrente do Querite, ir ao lado oriental do Jordão, era algo inaceitável. Irmão, se não vai chover, o que é que me faz levar e ir para distante do reinado? A obediência. Deus mandou, Deus assim quis. Lembro-me, irmãos, que 2005, junho de 2005, eu recebo, ou antes um pouco mais, maio, março, abril, maio, eu recebo aqui da igreja do Farol uma carta. Junho de 2005, eu era pastor em Arapiraca. E Deus estava confirmando as obras das nossas mãos ali naquela região. E eu recebi uma carta do conselho aqui, fazendo um convite para que eu pudesse voltar para o Farol, para ser pastor auxiliar do pastor Célio. E recebi aquela carta e confesso para os irmãos a alegria
da deferência, do convite, lá em 2005, disse assim: Kézia, vamos orar, mas aqui eu já sei a resposta. Estou muito bem aqui, graças a Deus. Sou pastor dessa igreja, há 2 anos e pouco. Não há lógica nisso. Eu vou agradecer e vou dizer: Deus abençoe vocês. E nós colocamos isso em oração, eu e Kézia. A Rebeca era muito pequena, e nós oramos, e nós choramos, nós colocamos diante de Deus, nós pagamos esse preço. E lembro-me que 2 meses depois do convite formal do conselho da igreja, eu senti uma paz no meu coração, e eu disse para Kézia: como é que eu vou avisar a comunidade de Arapiraca que eu vou embora? Estava ali há 2 anos, quase 2 anos e meio, a projeção era passar mais alguns anos, e naquele dia eu reuni o conselho da igreja, e eu dei a notícia, e o semblante de todos nós, não apenas o deles, mas o meu também, estávamos caídos, e assim sem entender o porquê disso, qual é o propósito de Deus para isso. E lembro-me que nós choramos, enquanto conselho ali, nós choramos, nós nos abraçamos. Eu disse: olha, segurem essa informação, porque era junho, eu quero comunicar à igreja, no próximo domingo aqui. Eu lembro-me como se fosse hoje, no domingo, final de junho, reunido ali no púlpito, eu trouxe a notícia: olha, eu quero informar aos irmãos, que no final do ano, no dia 31 de dezembro, será nosso último dia como pastor dessa igreja. Irmãos, foi uma dor. Todos os domingos nós chorávamos à porta, todos os domingos. E lembro-me, irmãos, por que estou lhe dizendo isso? Lembro-me de algumas irmãs da igreja dizendo: pastor, isso não é de Deus, é coisa da sua cabeça. Não é de Deus, não é de Deus. Irmãos, isso é muito sério. E eu voltava para casa: Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Vamos orar, Kézia. Mas eu já não sei que eu vou embora. Vamos orar. E nós orávamos, nós chorávamos, nós pagávamos um preço. E cada vez que nós orávamos diante do Senhor Deus, Deus mais confirmava: é hora de voltar. Lembro-me que liguei para um pastor amigo, ainda nas minhas incertezas, porque o ser humano, ele passa por isso, irmãos. Quem nunca passou por isso? Mudar de uma região, mudar de um contexto. Lucas viveu isso muito de perto, era minha ovelha lá em Arapiraca. E mudar de região, mudar de uma circunstância lá, e você fica: Deus, será que isso é coisa do meu coração? Será que é coisa da minha mente? Imagine Elias: o que eu vou fazer no deserto de Querite, quando eu posso estar aqui no reinado? O que eu vou fazer? Está tudo tão certo, tudo tão tranquilo, eu sou profeta, eu me levanto com boca de Deus, está tudo tão organizado, o que eu vou fazer no deserto de Querite, nas torrentes de Querite? E lembre-me, irmãos, que com o passar do tempo, Deus foi confirmando. E alguém pode dizer: pastor, claro, no final do ano as irmãs que falavam não é de Deus pararam. Não pararam. E diziam: não é de Deus. Todo domingo: não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Eu disse: Senhor Deus, me ajuda, Senhor. Vai confirmando o coração dos outros. Mas, irmãos, preste atenção. Olha aqui para mim. Às vezes, a experiência que nós temos, ela é pessoal com o Senhor. E não há nada que ninguém possa frustrar os planos e a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu entendo a legitimidade e o amor e o carinho deles, tenho até hoje, um amor imenso. Estive com eles há pouco tempo atrás em Arapiraca, no culto matinal, pregando, me abraçando. E, irmãos, isso foi liberado, esse perdão para uma irmã lá, foi liberado há pouco tempo, Lucas. Eu estive lá há pouco tempo, disse: pastor, agora sim, já estou falando de 17 anos atrás. Ela disse: pastor, agora eu sei que foi de Deus mesmo. Eu disse: graças a Deus. Irmãos, o tempo é a melhor escola. E nós vamos perceber, irmãos, que quando nós estamos submissos à vontade de Deus, passou uma série de coisas na minha cabeça: eu vou voltar, e se não der certo? Isso não foi interessante? Olha os desafios. Eu era o pastor daquela igreja, eu voltaria para a igreja que eu cresci praticamente como adolescente, eu ia ser pastor auxiliar do meu pai. E como dividir isso entre pai e pastor auxiliar? Um turbilhão de informações, e Deus dizia ao meu coração: volta. Liguei para o meu pastor, um pastor colega meu, disse assim: pastor, me ajuda, eu estou numa indecisão imensa, eu estou precisando tomar uma decisão. Ele trouxe uma palavra, irmãos, para o meu coração. Se eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, no telefone. Ele trouxe uma palavra de Deus, e a palavra foi muito clara: de voltar, volta. É a palavra de Deus para o teu coração. Eu quero lhe dizer nessa tarde: volta. Deus tem propósitos com a tua vida, em nome do Senhor. Quem sabe eu estou dizendo tudo isso aqui porque Deus quer tratar um coração que está aqui hoje à noite. Quem sabe? Que precisa
tomaram uma decisão. Elias resolveu obedecer. O texto vai dizer, irmãos, que ele obedece. O texto vai dizer que ele se retira. O texto vai dizer que ele não questiona. O texto vai dizer que em obediência Elias deixou Samaria e foi à torrente de Querite. Irmãos, notem bem, vida com Deus precede trabalho para Deus. Repito, vida com Deus precede trabalho para Deus. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso me quedar, eu preciso me prostrar. Elias entendeu, irmãos, que ser líder é ser servo, é ouvir a voz de Deus, é entender Deus falar, é compreender a vontade de Deus. Ser grande é ser pequeno, ser exaltado é ser humilhado. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos à obediência. Note bem, querido, obedecer a Deus traz às vezes questionamentos. Deus, será que vai dar certo? Deus, estou com medo. Deus, estou preocupado. Deus, será? Mas, irmãos, é super interessante que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus promove uma paz que excede a todo entendimento. Aleluia. O que Elias fez? Ele foi. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, que alguém cheio do Espírito Santo tem um coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus, está disposto a obedecer. Elias obedece, a despeito de todas as implicações. Irmãos, estou falando das benesses do reino. Muito fácil, está tudo tranquilo aqui, irmãos. Imagina comigo, você está no seu ambiente ali de convivência, de família. Lembra do que nós ouvimos ontem da irmã Liliane, quem estava aqui ontem? Do filho dela. Ela queria cuidar, ficar com ele aqui. Deus tinha propósitos maiores. Eu estou aqui para te dizer nesta noite, você quer ser abençoado por Deus? Obedeça. O que é que Deus tem dito a você? Deus disse a Elias, sai desse reino, vai para o deserto, esconde-se lá, porque Deus está muito mais interessado, gente, em líder e em homens e mulheres que obedecem. Eu quero lhe convidar durante a semana a estudar, por exemplo, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. O que é que está escrito em Deuteronômio capítulo 28? Nós encontramos ali, irmãos, as bênçãos procedentes da obediência. Leia depois em casa, anote aí, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu preciso estudar mais esse texto, eu preciso aprender mais desse texto. Mas alguém pode perguntar, pastor, como é que Deus leva Elias para o deserto, já que não terá água? Irmãos, eu não preciso entender as nuances, os detalhes das ordens de Deus. Eu não tenho controle de todas as coisas. Como é que nós equacionamos isso? Deus vai dizer isso em Mateus capítulo 6. Eu alimento os pássaros, eu visto o campo. Você não pode acrescentar nada. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus está cuidando, quem sabe, de pessoas que estão medrosas aqui hoje à noite. Será que vai dar certo? E se eu mudar? E se eu arriscar, e se eu der um passo? Irmão, se Deus tem colocado no teu coração, saiba, o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. Aleluia. Deus diz a Elias, vai para Querite. Eu estava lendo o comentário do Hernandes Dias Lopes desse texto. Ele vai dizer uma coisa interessante, irmãos. Olha o que ele vai dizer sobre o deserto. O reverendo Hernandes vai dizer, o deserto não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus, é uma escola de Deus. É o próprio Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Deus nos leva para essa escola, não para nos exaltar, irmãos. Ele nos leva para nos humilhar. Essa é a escola do quebrantamento, onde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus, e não dos nossos próprios recursos. Deus levou Elias para o deserto, sabe para quê? Porque Deus iria usar poderosamente Elias para a glória do seu nome. Deus preparou Elias. Sabe por que às vezes Deus nos traz
e nos muda da nossa estabilidade para nos dizer: eu que estou no controle da tua vida. Amém, meu irmão? Sabe por que Deus às vezes permite algumas enfermidades na vida da gente? Para dizer para a gente: eu estou no controle da sua vida. Nós ouvimos pela manhã o testemunho do diácono Fernandes, dizendo: eu ouvia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. É quando eu estou sendo provado, é quando eu estou na dependência de Deus. É a segunda verdade do texto, irmãos. Elias obedece e Elias entende o que é viver na dependência de Deus. A primeira verdade é que a obediência precede o nosso serviço. E a segunda e última verdade desta noite do texto é que somos absolutamente dependentes do provedor e não da provisão. Sabe por que Deus tirou Elias do deserto, ou do palácio para o deserto? Para dizer a Elias: olha, você depende de mim, não da provisão, mas do provedor. Porque Deus tem um controle. Olha para o verso 4 e o verso 6, que são correlacionados aí. Acompanha comigo. Porque Ele mandou ir para o deserto? Há uma promessa aqui, irmãos. Olhem comigo o verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Verso 6. Ele fez cumprir, irmãos, verso 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus é o Deus de toda provisão, aleluia, amém, meu irmão? Por que você está ansioso? Olha aqui para mim, querido, por que você está ansioso? Por que essa preocupação? Para tudo, por que você não consegue dormir em paz? Aquieta teu coração, querido. Aquieta o teu coração, meu querido. Deus leva Elias para o deserto. Eu estou preocupado com amanhã, eu estou preocupado com algumas demandas, estou preocupado. Quantas preocupações, quantas doenças psicossomáticas, quantas almas angustiadas, quantas mentes aflitas. Pastor, por que isso acontece? Porque somos seres humanos, porque somos falhos, porque estamos nesse tabernáculo, porque queremos ter o controle das coisas, porque queremos controlar tudo. Presta atenção, precisamos confiar no provedor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória pelos séculos dos séculos, aleluia, amém. Quem está no controle da vida da gente é o Senhor. E quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado para o deserto, olha o que diz o texto: ele deveria beber da fonte de Querite, ele deveria ser alimentado pelos corvos. Tem lógica nisso, irmãos? Nenhuma. Mas tem comida no palácio. Deus deixa o seu profeta no palácio. É lógica, lá eu como direitinho, vou comer bem. Vai ter uma crise instaurada na região, deixa eu no palácio. Não, irmãos, Deus quebra a lógica humana para dizer ao homem: você não tem o controle. Presta atenção, o que Deus quer lhe dizer nesta noite: você não está no controle da sua casa, é o Senhor que edifica o teu lar. Creia nisso em nome de Jesus. Não é você que protege, Ele é o guarda de Israel. Não é você que cuida, larga disso, querido. Entrega ao Senhor Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Quem está no controle das nossas vidas está sentado e assentado no trono, aleluia. O que é que Deus quis ensinar a Elias? Olha, Elias, naquele esconderijo no deserto, você vai depender de mim. Eu vou te sustentar, eu vou te guardar, eu vou te mostrar que você depende não dos seus próprios recursos, não dos recursos do reino, mas de mim. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Eu que estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando do teu casamento, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando dos teus negócios, eu estou cuidando do teu futuro. Ele cuida, e presta atenção, Ele não falha, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos melhores recursos podem passar por escassez. É verdade ou não é, irmãos? Eu conheço pessoas que estavam bem estabilizadas financeiramente e caíram. Os nossos próprios recursos. Mas prestem atenção, irmãos, os celeiros de Deus estão e continuam abarrotados, aleluia. Para quê? Para nos abençoar, irmãos, para derramar sobre nós a provisão. Me faz lembrar de um salmo muito conhecido, irmãos. Quando eu penso em dependência de Deus, sabe quem eu lembro? Salmo 23. Que texto belíssimo,
Que texto maravilhoso. Nós podemos pegar esse exemplo do salmista Davi e fazer uma correlação a esse cuidado. O que está escrito no Salmo 23, irmãos? Nós aprendemos ali com Davi, neste salmo, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, naturalmente nós o teremos como nosso provedor. O Salmo 23 é construído nessa perspectiva de cuidado e provisão. Não tê-lo como pastor é perder a oportunidade, presta atenção, de tê-lo como provedor. Entende a equação, irmãos? Ele é meu pastor, ele é o meu provedor. Quem arma essa poesia? Davi, como pastor, e dizia: eu que estou dando a provisão às ovelhas. Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso provedor. Somos absolutamente dependentes de Deus, e não tem coisa mais extraordinária do que depender de Deus. Aleluia. O texto diz o quê? Que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Meu irmão, não sei você, mas eu fico imaginando essa cena. Elias acorda, os corvos trazendo pão e carne. Ele come durante o dia. Ao anoitecer se repete: Deus está providenciando. Não faltava água. Por quê? Ele estava na torrente Querite. A propósito, para tudo. A propósitos, para tudo. Quem sabe o incrédulo deveria dizer: Deus, tem a água, mas cadê a comida? O incrédulo, tem um coração duro. Deus, olha, eu fui trazido para aqui, e agora? Irmão, presta atenção. Deus haverá de providenciar, porque assim como o pastor Davi cuidou das suas ovelhas, por certo, o Salmo 23 traz uma lista de elementos vitais à nossa existência. Deus como provedor, Ele nos dará descanso, refrigério, proteção e consolo. Mesmo distante do palácio, Elias foi cuidado pelo Senhor. Você pode dizer amém por isso? E é interessante como essa sessão termina, irmãos. Tudo foi festa, irmãos. Secou a água, irmãos. Olha para o texto, verso 7. Diz assim: mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos agora fazer um exercício mental abençoado. Por que Elias foi levado à torrente? Porque Deus conhece o amanhã. E Elias foi ao extremo dessa seca, porque ele tinha uma torrente. Ele foi levado à torrente. Ele foi cuidado até o último instante que a água foi jorrada ali. Mas presta atenção, o texto vai dizer: pastor, e aí, pastor, olha a crise aí. Secou a torrente. É lógico, uma intensificação da seca, a torrente Querite seca. E o profeta fica sem água. Mas, irmãos, o texto não vai me dizer, em nenhum momento, o reclame de Elias. O texto irá me dizer, pelo contrário, como ato contínuo, a corrente secou, chegou a hora mais uma vez de Deus falar ao profeta. Quem sabe a fé dele balançou, quem sabe o humano dele pesou, e agora Deus, a torrente secou. Sabe o que Deus faz? Quando ele conhece o coração da gente, quando o coração da gente começa a dizer o que vai acontecer, Deus levanta com mais uma palavra, e como ato contínuo, nós encontramos o que está escrito lá no versículo 8, vai comigo. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Vocês conhecem a história dessa viúva, irmãos? Ela não tinha nem para ela. Mais uma vez, tem lógica, irmãos, as coisas de Deus? Tem lógica? Não. Mas quando nós obedecemos, nós desfrutamos de uma experiência maravilhosa da parte de Deus. Eu estou aqui hoje à noite para dizer isso ao teu coração. Eu quero que isso fique bem claro ao teu coração. Lembra, olha a lógica. Se esconde, Elias, e depois dispõe-te. Veja que lógica fantástica, irmãos. Quem está no controle de tudo isso? Deus. Quem está agindo? Deus. Eu estou aqui e quero concluir dizendo isso ao teu coração: escute a voz de Deus. O que é que Deus tem dito a você? Mesmo que seja ilógico, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas digam: pastor, não tem lógica. Eu quero lhe dizer que
que o mesmo Deus que cuidou de Elias, que o levou para o deserto, que trouxe a provisão, em que ele obedeceu a voz do Senhor Deus, e que se levanta dizendo: agora dispõe-te, não mais te esconde, dispõe-te, eu vou levantar a provisão, eu vou continuar cuidando de você, eu vou viabilizar os meus, eu estou no controle, eu sou o teu Senhor. Entenda, querido, Elias experimentou na sua vida de obediência a Deus a provisão de um Deus que jamais nos abandona. Esta é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Obedeça, querido. Obediência precede o nosso serviço. E mais, dependa de Deus. Ah, pastor, meu salário cai todo mês certinho. Dependa de Deus. Ele que está no controle de todas as coisas. Agradeça a Deus com a sua vida em louvor e em adoração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?